Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Eu sou o Marcelo Leite, eu sou analista de Business Intelligence aqui da Opservice e hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo a respeito de Business Intelligence. Quero responder aqui com vocês algumas perguntas sobre o que é BI, como que funciona essa estrutura dentro de uma empresa, né? E que perguntas que nós podemos responder dentro da empresa com uma arquitetura de BI bem estruturada, tá? Já aproveita, deixa o seu like aqui nesse vídeo, curte aqui esse vídeo, né? Se inscreve no canal da UP, porque cada vez mais nós vamos trazer conteúdos desse tipo e você ajuda bastante o canal até a difundir mais esse conteúdo aí dentro das empresas e também com pessoas que precisam ganhar esse conhecimento aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a minha área de trabalho, onde eu preparei o material para vocês para explicar sobre Business Intelligence e o que nós podemos responder com esse processo dentro da empresa, tá bom? Então, preparei aqui esse PDFzinho, tá? Onde eu vou explicar para vocês, num breve resumo, tá? Não vou tomar muito tempo, do que é esse BI. Então, aqui eu tenho uma arquitetura conceitual de um Business Intelligence, tá? A gente tem várias etapas aí no processo de BI, e BI ele é um conjunto de técnicas, então se você não conseguir entender o conjunto como um todo, se você não conseguir entender o propósito como um todo de um projeto de BI, dificilmente você vai conseguir aplicar isso de forma certa aí dentro da empresa, tá? Então, vamos entender como que funciona a arquitetura conceitual de BI. Eu digo conceitual porque nem sempre acontece dessa forma, tá? O processo de BI da empresa ele é adaptável. Tá? Ele é adaptável, a gente consegue trabalhar de diversas formas aí com uma estrutura de BI dentro de uma empresa, desde a mais robusta, que é esse conceito completo que eu trouxe aqui para vocês, até o mais simples. O que acontece muito hoje é que as pessoas confundem BI, né, Business Intelligence, o conceito e a arquitetura como um todo, nessa área aqui apenas, ó, que é onde você cria e gerencia relatórios, principalmente com a difusão aí que o Power BI teve nas empresas, né, por conta da facilidade, dos preços bem mais em conta aí que a Microsoft pratica com o Power BI. As pessoas confundem e pensam que BI é só a ferramenta lá, Power BI da Microsoft, né, que você vem aqui e gera os relatórios. Só que não, né? BI é toda a estrutura que a gente cria na empresa, ó, que tem tudo isso daqui por trás, né, que às vezes a gente não presta atenção ou não conhece porque está só querendo criar relatórios lá com o Power BI. Então, o Business Intelligence, né, ele é um conjunto de ferramentas e técnicas que nós empregamos para poder capturar dados, né? Então a gente captura dados. Uma empresa ela gera diversos dados, tá? A empresa ela faz anúncio no Facebook, anúncio no Google, ela faz vendas, ela tem o sistema lá de gestão de funcionários, de gestão de equipe, de fornecedores, ela tem o próprio RP dela lá de vendas. Então se você tem uma hamburgueria aí, por exemplo, você tem o seu RP de vendas e não importa qual que é o porte da sua empresa, você gera dados o tempo todo. E quando você tem uma arquitetura de BI aí empregada e uma cultura de BI empregada na empresa, o primeiro passo é você armazenar esses dados de alguma forma, né? Então você vai ter aí dados de diversas fontes, lá do seu RP, de fontes externas, né, como eu citei aqui para você, Facebook, Google, né, os bancos operacionais, os próprios servidores OLAPs aí, né, que são os nossos servidores dos ERPs, né, que são os servidores transacionais. E o que a gente faz com isso é que a gente cria a gente emprega nessas fontes de dados transformações. A gente transforma elas, a gente carrega, transforma, faz uma série de organizações com esses dados para normalizá-los dentro da empresa, né? E aí dentro disso vem diversas técnicas de gestão de dados, né? De transformação de dados, vem técnicas de governança de dados para que dentro da empresa nós tenhamos os dados de forma padronizada para que em qualquer área o dado de venda seja o dado de venda, que ele seja normalizado em todas as áreas da empresa. Então tem várias técnicas que envolvem isso e dentro disso vai várias ferramentas como Integration Service, SQL, bancos de dados que armazenam e centralizam todas essas fontes de dados, né? Então existem uma série de técnicas aí que a gente emprega para fazer com que todas essas fontes de dados possam ser analisadas nessa ponta final aqui que você usa ali o Power BI. O que acontece muito é que o Power BI é uma ferramenta tão completa, né, que muitas pessoas fazem, dependendo do porte da empresa, né, e da quantidade de dados que ela tem. As empresas elas fazem o seguinte, elas pegam essas fontes de dados e elas trabalham com elas diretamente aqui, ó, dentro do Power BI. Elas fazem essa análise direta aí dentro do Power BI. E funciona.
Tá, funciona. Dá para fazer isso, né? Fazer toda essa transformação do dado, gestão do dado aqui no Power BI. Esse cenário que eu estou mostrando aqui para vocês, com essa arquitetura aqui de dados, é um cenário Big Data, tá? Quando a gente tem milhões e bilhões de dados aí para serem analisados, a gente precisa de uma estrutura mais robusta como essa. Mas é possível também você criar uma estrutura de BI dentro do Power BI da Microsoft. E é por isso que a ferramenta foi tão difundida, é por isso que ela é tão usada, porque é possível hoje você pegar lá o Power BI e fazer isso daqui, ó, essa transformação, essa extração e essa carga e essa atualização direta de relatórios, né, dentro dele aqui, direto, né? Você consegue cortar um caminho aí, né, e fazer uma análise direta. Mas falando aqui ainda em conceito de BI, né, o BI ele é um conjunto de técnicas, né? Então é onde você coleta e organiza os seus dados para poder fazer análises e criar visualizações desses dados, né? É você sair daquela planilha gigante que você não consegue obter nenhuma informação ali e fazer análises e criar visualizações que você possa tomar decisões, tá? E esse que é o processo, né? Então para que nós usamos o Power BI? Primeiro, que quando você tem um processo de Power BI, o que você consegue fazer dentro da empresa? Você consegue ter suporte para tomada de decisão. Então hoje, pessoal, nós usamos essas tecnologias para que nós possamos tomar decisões baseado em dados, né? E não simplesmente em achismos, né? Então não dá para você gerir uma empresa baseado no que você acha que vai dar certo, né? A gente toma decisão baseada em dados, né? Por que minhas vendas estão menores no mês X? Por que em determinada semana, em um dia específico, as vendas foram mais baixas? Qual foi a diferença das minhas vendas do ano passado para esse ano? Qual que foi o desempenho de cada funcionário? Se eu estou acima ou atrás da meta, né? Então tudo isso é para dar suporte a tomada de decisão, tá? E você toma essas decisões com base nas evidências, né? Então, os dados eles são organizados, coletados, transformados, as visualizações são geradas pensando em tomar decisões baseadas nessa evidência. E com isso, você consegue medir e comparar o desempenho também, né? Então, não só tomar decisões baseadas em evidências, mas você consegue medir e comparar. Você consegue comparar o desempenho de funcionário, você consegue comparar o desempenho da própria empresa, né, baseado em dados do passado. Então, isso te dá um suporte bem grande aí na hora de você gerir a sua empresa como um todo, né? E também você consegue planejar e prever resultados e ações futuras, né? Quando você tem uma estrutura de business intelligence bem elaborada dentro da empresa, né, você consegue até fazer com que nós tenhamos previsões de estoque, qual estoque eu vou ter que ter ali para poder atender a minha demanda, baseado em dados que estão no passado, né, de quanto que eu já vendi nessa mesma data, nesse mesmo período, baseado nessa promoção que eu quero fazer e baseado no que eu já fiz para trás, como que vai ser os resultados. Então você consegue ter previsões futuras, né? Você consegue basear suas ações aí do futuro também nesses dados. Então, uma área de BI com os dados empregados aí, com técnicas bem elaboradas, consegue te dar suporte a isso também, né? A você prever isso daí. E aí você tem, mais uma vez, suporte à tomada de decisão, né? Então, o BI ele serve para isso, né? Então, existe uma série de configurações aí que a gente faz dentro da empresa para poder ter essas perguntas respondidas, né? Então nós temos aí desde a área da coleta de dados. Então nós coletamos dados, né? Coletamos dados, nós transformamos esses dados para poder fazer com que esse dado fique de forma analítica, né? Que nós possamos analisar esse dado. Nós criamos visualizações e a ideia é que nós conseguimos pegar todos aqueles dados de milhões e milhões de linhas e nós possamos analisá-los em 5 segundos, né? Onde eu vejo um painel ali, em 5 segundos eu consigo ter um panorama geral da empresa, né? Consigo saber qual que é o meu total de vendas, se eu estou vendendo mais ou menos em relação ao mês passado. Então tudo isso aqui a gente consegue fazer usando esse sistema de BI, né? E aqui entra o Power BI, né? Quando a gente cria visualização. E o segundo, a gente gerencia e atualiza esses dados, né? Então, uma vez que é criado o processo de BI, a gente tem a coleta, a gente tem a transformação, a gente tem as visualizações, né? Deixa eu tirar esse que criamos aqui, a gente tem as visualizações, a última etapa que a gente só gerencia e atualiza esses dados. Então, a gente fica monitorando, né? A gente monitora
essas técnicas que nós empregamos dentro da empresa. Então nós vamos monitorando e a gente vai vendo se a integridade dos dados está certa, se os relatórios estão sendo atualizados certinho, né? E isso vira um processo automático, tá? Automático dentro da empresa. Então, todos os dias lá, os gestores, os colaboradores acessam os painéis das empresas, veem aí as informações da sua área, né? E vão tomando decisões baseadas nisso. Então, nós podemos resumir que BI nada mais é do que responder perguntas para as pessoas certas, no momento certo, com os dados certos. Tá? Então, BI é a capacidade de uma empresa de responder perguntas para as pessoas certas, no momento certo, com dados certos, tomando decisões tomando decisões baseadas em dados certos, em dados certos. Se é dado, tá certo, tá? Se tem um processo de BI, tá certo. Então, o processo de BI dentro da empresa é você ter toda essa estrutura, esse conjunto de técnicas empregadas, né? E aí vai com todas essas tecnologias e ferramentas que eu mostrei para vocês, né? Desde você ter um armazém de dados, fazer a transformação, aí existem N ferramentas que você pode usar e o processo de BI ele pode ser feito sob demanda, né, para cada empresa. Nem toda empresa tem um cenário Big Data, né? Então ela pode usar ali só o Power BI, mas muitas outras já têm um nível ali que precisa ter um banco de dados. Mas no mais, BI seria isso, né? Você coletar, transformar dados, criar visualizações, gerenciar as atualizações desses dados automaticamente para que você possa responder perguntas para as pessoas certas no momento certo, com os dados certos, tomando decisões baseadas em dados. Não, se é dados é certo, né? Então, tomar decisões baseadas em dados, certo? Então, esse é o processo de BI, né? A OpService está aqui para dar suporte às empresas a respeito dessa tomada de decisões, desse processo. Como é um processo sob demandas e vai de acordo com a realidade de cada empresa, né? A gente tem aqui vários profissionais capazes de dar todo o suporte nessa área aí de como que você pode empregar técnicas de BI na empresa aí para começar a ter perguntas respondidas, né? Tomada de decisões baseadas em dados dentro da empresa e ter visão geral do que está acontecendo, ter lucidez na empresa, né? O que está acontecendo, ter essa lucidez. Então, BI é isso. Espero que tenha ficado claro. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais aí o conceito de BI e não achar que BI é só a ferramenta Power BI, né? Tanto que qualquer outra ferramenta de business intelligence pode ser usada, né? Como o Tableau, o Cognos, né? Tem várias outras ferramentas de criação de visualizações aí. A Microsoft ela é a líder porque ela está na frente aí em vários quesitos, né? Mas isso fica para um outro vídeo para a gente falar em relação às vantagens do Power BI. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Se você não se inscreveu no canal da OP ainda, se inscreve agora e deixa o like nesse vídeo. Até mais. Tchau, tchau.